Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol, dia de Corinthians e América para vocês na tela. Eu vou fechar a porta para não fazer barulho no microfone, mas dia de Corinthians e América para vocês no Campeonato Brasileiro, tá bom? Bora lá para análise. Seguinte, Corinthians e América temos o seguinte cenário. Por estilo de jogo, ou seja, o Corinthians jogando contra equipes parecidas com o América e o América jogando contra equipes parecidas com o Corinthians, a vantagem é do Corinthians. É a grande vantagem, ele é super favorito? Não. Mas ele tende a ter melhores resultados do que o América. Tá? Lembrando que as duas equipes jogam de maneira relativamente parecida. Elas estão no grupo de equipes com menos posse de bola, com menos marcação-pressão, e a gente vai ver tudo isso agora. Tá? Quando a gente vai para o mando de campo, ou seja, quando eu coloco não só a dificuldade que o adversário me põe, mas também o mando de campo favorável ao Corinthians, aí a distância aumenta. Aí o Corinthians passa de 50 para 55, o América sai de 46 e vai para 40. Então, nesses dois cenários, você tem um salto de qualidade do Corinthians e uma queda de qualidade do América. O que isso apresenta para a gente em termos de como deve ser o jogo e olhando para o mando de campo, que é essa tabela que está aí embaixo para vocês. Você tende a ter maior passe e progressão voltados ao Corinthians, com grande diferença em relação ao América, tá? E aqui, nesse caso, o América progride mais no sentido de o passe é mais longo individualmente falando, mas a somatória dos passes do Corinthians ganha em termos de campo, tá? Percorre mais. Quando você vai para a velocidade de recuperação, o América leva vantagem, mas é uma vantagem pequena, ou seja, nenhuma das duas equipes pressiona, uma das duas equipes tende a ganhar, e aí tende a ser o América nesses critérios, mas nada que seja decisivo ou que envolva uma forma diferente de jogar entre as duas equipes, tá? Nesse cenário mais equilibrado no momento da recuperação, sem nenhuma das duas equipes pressionar tanto. O detalhe desses 4 pontos é que eles têm que ter identificação direta com os outros 4, que é no momento que eu vou finalizar bem a gol e converter para gol, e no momento que eu sofro a finalização, de eu conseguir evitar que essa bola chegue no meu goleiro, ou seja, eu bloqueie essa ação, ou caso ela chegue, que o meu goleiro consiga evitar o gol do adversário. Então, nesses 4 cenários, você tem por bloqueio e por defesa vantagem para a equipe do Corinthians, e por chute e por conversão, vantagem da equipe do Corinthians também. Por isso, o Corinthians sai muito à frente quando a gente fala do mando de jogo contra o América, tá? E aí, vamos caminhar para o seguinte sentido. O que impacta jogar contra o América em relação a jogar em casa do Corinthians? Corinthians jogando em casa está em laranja. Corinthians jogando contra o América, ou contra equipes parecidas com o América, com menos posse de bola. Como que isso impacta? Geralmente, o Corinthians tem um aumento da velocidade de recuperação. Então, o Corinthians pressiona um pouco mais, recupera um pouco mais rápido. O Corinthians passa a ter maior progressão e maior número de passes certos. Iago, isso é positivo ou negativo? Então, você tem um pouquinho menos de bloqueio, um pouquinho menos de defesa do goleiro, uma taxa de conversão de gols que não é alta, mas é parecida, e aqui um pouco menos de chute. Então, esse aumento aqui de posse de bola e acabar até você ficando mais tempo com ela, faz o Corinthians deixa o adversário se recuperar e acaba tendo dificuldade de encontrar finalizações certas ao gol. E isso vai diminuindo a chance dele conseguir resultado. Além disso, quando você sobe demais essa equipe, no contra-ataque, nas bolas, explorando as laterais do Corinthians ou explorando as costas dos zagueiros, a equipe adversária tende a conseguir pelo menos finalizar mais vezes certo a gol e com situações melhores de conversão, o que também faz o nível do Corinthians cair, por isso que ele é melhor jogando em casa do que jogando fora, apesar de você entender mais um domínio quando joga contra equipes parecidas com a América, mas isso apresenta uma dificuldade maior em termos de cenário para o Corinthians. Quando a gente vai para o América, a gente tem uma forma muito próxima entre jogar fora de casa, laranja, e jogar contra equipes parecidas com o Corinthians. Há um aumento da velocidade de recuperação, há um aumento da progressão, um aumento do passe. Muito pequeno, muito ligeiro, sem muitas diferenças. Tá? Você pode ver em laranja jogar fora de casa, e em azul jogar contra equipes parecidas com o Corinthians. Nesse mesmo cenário, o que era muito desvantajoso, muito prejudicial para o Corinthians, passa a ser muito vantajoso para a equipe do América. O América finaliza mais, defende melhor e, além de tudo, tem uma taxa de conversão parecida, ou seja, você tem mais tentativas
e menos erros. Isso faz com que o América ganhe um salto quando você olha o estilo em relação ao mando de campo, ou você veja uma queda do mando de campo em relação ao estilo, a depender do ponto de vista que você estiver olhando primeiro, tá? O grande detalhe, vamos voltar aqui a essa tela, é que ambas as equipes não tendem a converter muito para gol, tá? Então, qual é o grande ponto de cenário inicial? Se o Corinthians faz 1-0, você tende a aumentar bem a chance de vitória do Corinthians. Aumentando bem essa chance de vitória do Corinthians, ele controla estrategicamente o jogo e tende a caminhar para o que a análise está apontando, que é a vitória do Corinthians. Se o América faz o primeiro gol, ele passa a ter um controle estratégico do jogo. Isso faz com que o Corinthians automaticamente perca o jogo? Não necessariamente. Por quê? Porque se o Corinthians já tem uma tendência natural de vencer o jogo, um primeiro gol do América vai empurrar essa setinha mais para a próxima do empate do que de uma derrota do Corinthians. E, nesse ponto, o América precisaria de um gol para entrar no jogo no sentido de resultados pontuáveis, empate ou vitória do próprio América, e de 2 gols para cravar aí sim uma vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Beleza? Então, esse é o cenário que você começa a perceber entre as duas equipes. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.